Resenha do livro de 2026 agora, Psicoterapeutas Eficazes, Habilidades Clínicas que Melhoram os Desfechos dos Tratamentos, de Miller e Moyers, publicado agora em 2026 pela Artmed, editora, que publica muitos livros da terapia cognitivo-comportamental, e essa resenha é feita por uma psicoterapeuta há 13 anos da abordagem centrada numa pessoa. Por que eu vim falar sobre esse livro? É uma resenha, então uma resenha com as minhas opiniões pessoais. E por que eu escolhi esse livro para poder ler, Esse tema me chamou a atenção, porque eu trabalho com habilidades, desenvolvimento de habilidades terapêuticas há muitos anos. Um capítulo no livro Supervisão Clínica na Abordagem Centrada na Pessoa, somente sobre habilidades clínicas. Então eu queria saber o que este livro, só sobre habilidades clínicas, na TCC fala sobre este tema. Então é uma visão, minha sobre habilidades clínicas, pensando esse livro, o que pode ajudar. Foi uma grata surpresa ler esse livro, Muito tem se falado na TCC ultimamente, nos últimos anos. Judith Beck vem falado sobre a importância das atitudes terapêuticas, Citando Rogers, falando sobre as atitudes facilitadoras que elas são necessárias para uma boa relação terapêutica, Então ele vem falando aqui que as habilidades clínicas são necessárias. E me surpreendeu positivamente porque cita Rogers e os estudos dos Rogers e os seus contemporâneos do início ao fim. Então isso foi gostoso de ler, Então é algo que mostra um pouco a história da psicologia clínica nos Estados Unidos e o que os estudos científicos que comprovam essas habilidades clínicas trazendo resultados. E um ponto muito importante que traz nesse livro e que a gente precisa levar em consideração, e o Roger já dizia lá desde 1940, é que a relação terapêutica, a qualidade da relação terapêutica é fundamental. E a gente, enquanto psicologia, enquanto psicoterapeuta, tem controle, entre aspas, tem responsabilidade em criar uma excelente relação terapêutica, uma excelente relação de ajuda para garantir, entre aspas, para facilitar com que o tratamento, com que o processo de desenvolvimento das pessoas, que a gente está facilitando essa melhora, facilitando essa relação de ajuda, consiga entrar nesse desenvolvimento, nesse processo de melhora. Então, a gente precisa desenvolver, enquanto pessoa, habilidades interpessoais para ajudar, a partir da relação que a gente estabelece com esses clientes, pacientes, essa melhora na relação de ajuda deles. E aí eu vou trazer aqui alguns pontos importantes que esse livro traz. Esse livro traz 8 habilidades clínicas como necessárias e importantes. Eles vão esmiuçar essas 8 habilidades como necessárias para poder uma boa relação terapêutica acontecer e ajudar nesse bom tratamento que a gente precisa estabelecer com os pacientes, clientes na ACP que a gente fala, Então, e dentre essas 8, 3 são as atitudes facilitadoras. Então, consideração positiva e incondicional, compreensão empática e a congruência. Eles falam com outros nomes, só a empatia, assertiva, a genuinidade do terapeuta e a consideração incondicional ali. Mas são essas 3 atitudes. E o que é legal é que eles trazem as pesquisas que confirmam que essas 3 atitudes fazem diferença e que realmente fazem sentido na relação terapêutica. Então é interessante porque esse livro traz as pesquisas que demonstram o impacto dessas atitudes facilitadoras nas relações terapêuticas, E aí, outra coisa que eles vão trazer, o foco, a profundidade, a expressividade do terapeuta. Então, são questões que o Roger já falava, a presença, Então, ele vai falar sobre isso como relevante na relação terapêutica. Não é novidade. Então, esse livro, ele para pessoas da CP, não traz novidades, mas sistematiza isso para as pessoas que são de outras abordagens, Com outros nomes, com outros termos, mas o que é importantíssimo reconhecer é que é importante o desenvolvimento do terapeuta,
É importante as habilidades interpessoais e é importante o desenvolvimento da comunicação, de postura relacional dos terapeutas. Então, gente, isso vai fazer com que as habilidades, né, as minhas características pessoais, as minhas habilidades interpessoais sejam importantes de serem cuidadas. Como eu cuido disso, né, Juliana? Em supervisão, em psicoterapia. Então, não é somente em uma formação teórica que eu alcanço isso, porque eu preciso de desenvolvimento de habilidades. Habilidades não se desenvolve somente conhecendo, com conhecimento. Então, isso fica muito claro que precisa de treino, né? Precisa de prática. E isso, as formações da ACP, com o seu caráter vivencial e experiencial, tentam proporcionar isso, e a supervisão também, para que não se pense casos, não se pense protocolos, se pense a relação, a pessoalidade, a pessoa do terapeuta se relacionando com diferentes pessoas, né? Então, isso é bem importante se reconhecer, e esse livro traz essa possibilidade, dá essa possibilidade de se pensar essa relação. É óbvio que eles vão trazer nesse livro falando da importância da técnica numa prática, né, estruturada, né? Mas eles vão falar que a relação terapêutica é fundamental, e é isso que a TCC está trazendo, né? A técnica pela técnica não funciona se a relação terapêutica não está estruturada. E aí eu acho que é uma coisa que as pessoas que não conhecem a ACP, elas não entendem que não é só a relação que a gente facilita, não é somente a relação terapêutica baseada nas atitudes facilitadoras que a gente faz na relação terapêutica. A gente tem um caminho de desenvolvimento, a gente tem o que a gente ajuda no desenvolvimento. Se a gente não conhece, por exemplo, a teoria do contínuo do processo, e esse tópico é uma crítica minha, eles não falam, por exemplo, da teoria da personalidade, eles não falam, não aprofundam sobre isso, né? Então esse livro, ele tem pontos que não aprofundam na CP. É óbvio que não é não é um livro da CP, né? Então, óbvio que eles vão fazer isso. Mas não dá para entender que a CP ela é dessa maneira que eles apresentam no livro, tá? Então, é óbvio que eles não entendem a CP, e isso tá claro, mas para o leitor que está lendo a TCC, não entendam que a gente só facilita a relação, que a gente não faz, a gente só escuta. A gente promove o desenvolvimento e tem uma direção, tem características, tem variáveis psicológicas que a gente ajuda nesse processo de desenvolvimento, tá? Então, isso é algo que o livro não aprofunda, então a gente não é passivo diante dessa escuta não diretiva. A gente tem um caminho, um processo de desenvolvimento que a gente sabe o que a gente está fazendo no sentido, né, de relação terapêutica. É óbvio que o cliente traz as demandas, as temáticas, né, tem uma não diretividade, é não protocolar, mas sim a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe a direção dessa promoção de desenvolvimento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas é óbvio, eles não são da CP, eles não precisam aprofundar na ACP neste livro. De maneira geral, ele é um bom livro, mas eu não acho que seja um bom livro para quem é da CP, porque ele não vai trazer aprofundamento em habilidades clínicas. São só 8 habilidades. Eu achei poucas habilidades clínicas, mas ele vai trazer essa novidade para quem era DCC, no sentido de dar uma ênfase a habilidades clínicas e a qualidade da relação terapêutica como fundamental, como precedente, vem antes da técnica. Então, eu acho que isso é algo importante e inédito, como necessário para a TCC, por exemplo, na minha ignorância, né, da TCC. Ok, falando no meu lugar de fala, que não sabe muito da TCC, mas o que eu vejo comentando, né, que os autores vêm falando dessa importância, mas foi gostoso ver o Roger sendo citado ao longo do livro todo, os autores da CP mais contemporâneos, seus estudos, né, então eu que estudo a psicoterapia há muitos anos, vendo os autores contemporâneos, né, então foi gostoso de ler, né, e então foi um livro bacana de ler para quem estuda bastante a CP, mas novidades
Não achei. Então, eu acho um bom livro, mas eu acho importante essa ênfase em necessidade de habilidades terapêuticas. E segue a pergunta. Vocês estão de olho, né? Vocês conseguem identificar se vocês têm habilidades clínicas desenvolvidas, como elas estão presentes, né? Como elas se expressam na qualidade da sua relação terapêutica com seus clientes? E como vocês estão fazendo para desenvolver isso, né? Para garantir a qualidade das relações terapêuticas com seus clientes? É uma pergunta aí para vocês e um convite para esse desenvolvimento. Um beijo e espero que a gente continue conversando, que a gente troque algumas percepções. Até mais!